eu também vou na direção contrária do que, por exemplo, o Sgrilis disse, no sentido de, o Ancelotti só tem um ano trabalhando. Tudo bem que ele tem um ano, é pouco tempo ainda, principalmente para futebol de seleção, mas eu acho que a parcela, por mais que na nossa enquete eu votaria na CBF como o maior responsável por esse ciclo ruim, e também os jogadores têm uma parcela muito grande, mas o Ancelotti, para mim, tem uma parcela muito grande quando ele comete erros, que são erros, assim, tipo, bizarros. Como ele usar o Ibanhas no primeiro jogo, sacar o Ibanhas ali do nada, sabe? Como lateral direito. Ele insistir. Essa mudança, quando você fala assim, pô, o Endrick, ele foi driblado no primeiro gol da Noruega, ele não marcou direito ali, não fechou o corredor direito. Cara, o Endrick não é a característica dele. Então, quem colocou ele para exercer essa função foi o Ancelotti. Então, as funções que os jogadores, que são atribuídas aos jogadores dentro de campo, o Ancelotti está fazendo. Foi ele que fez as modificações e que tiraram o Ryan e o Martinelli, que fizeram com que o Brasil morresse. E a partir dos 30 minutos, a Noruega ela dominasse completamente o jogo. Então, assim, para mim, por mais que não seja assim, fora Ancelotti, mas o Ancelotti, a participação dele nessa Copa do Mundo, para mim foi muito ruim, foi abaixo, foi muito menor do que eu imaginava, e também na questão da convicção. Para mim, o Ancelotti, ele se mostrou um cara completamente sem convicção, entendeu? Então ele foi lá e convocou um jogador porque teve uma pressão, ele escalou o jogador porque teve o Thomas Tuchel, ele virou e ele falou assim, eu não vou querer esses jogadores e ponto final. Eu vou até o fim com a minha convicção. Ele deixou o Palmer de fora, deixou o Foden de fora, deixou o Alexander-Arnold, deixou o Maguire e tá lá, tá vivo. Tá jogando o melhor futebol do mundo? Não tá jogando. A Inglaterra não tá jogando o melhor futebol do mundo. Mas tá viva na Copa do Mundo. Ele, pelo menos, quando ele cai fora, se ele cai fora, foi com as convicções dele. E o Ancelotti, eu senti que ele abriu mão dessas convicções e que ele tá muitas vezes escalando por pressão de bastidor, por pressão popular e assim por diante. Não sei se você tem essa impressão, Danilão, e se o Ancelotti, como você disse, se alguém criticou ele, ou todo mundo tá meio que passando um pano também para a atuação dele nessa Copa. Já começaram, né? Eu vi alguns recortes aqui da imprensa já questionando, dizendo até se fosse um técnico brasileiro, ele estaria hoje fora da seleção brasileira, né? Voltamos no FM também. Vai lá, Danilão. Então já vi muitas críticas também ao técnico Ancelotti por parte da imprensa, viu? A parte da imprensa já começando a questionar o trabalho dele, dizendo que se fosse um técnico brasileiro hoje, estariam pedindo a cabeça dele já. E aí tem aquele negócio, a estratégia da CBF de renovar o contrato dele antes da Copa do Mundo, né? Um dia antes até da convocação, já renovaram o contrato dele e agora ele vai ter um período aí de 4 anos para poder trabalhar e mostrar o seu trabalho na plenitude completa. Queria só fazer um questionamento para vocês, Marcelo Lima, para saber a impressão de vocês com relação a 2 jogadores. Primeiro, o Douglas Santos, né, que é um jogador que tecnicamente ele não promete muito, mas é que foi muito bem na Copa do Mundo. Não comprometeu, com toda a humildade dele ali, fez um trabalho, o trabalho dele ali, lógico, não foi um craque, mas também não comprometeu em nada. Então o Douglas Santos, para mim, passa essa Copa do Mundo com uma nota positiva. E do outro lado, o Danilo, que o Danilo, sim, comprometeu um pouquinho. O Danilo, na minha opinião, não foi bem. Um jogador mais velho, que foi também levado pelo Ancelotti aí por ter confiança no trabalho dele. Queria a opinião de vocês com relação às laterais da seleção brasileira. Eu concordo muito do Douglas. Eu acho que o Bruno vinha fazendo, já falei, vou ser repetitivo, vinha fazendo uma bela Copa do Mundo, surpreendendo, acabou perdendo o pênalti, mas eu concordo, acho que o Douglas Santos acabou surpreendendo bastante positivamente. Ele foi um lateral ok, ele fez ali bem a função que cabia a ele fazer. Não foi brilhante, não se esperava isso dele, mas também se esperava muito o contrário, que ele não fosse bem. E ele acabou indo muito bem, sim, para mim saiu ileso dessa seleção aí, dessa Copa do Mundo. E tem uma questão muito importante também, né, que aí é um ponto favorável ao Ancelotti, a questão do Douglas Santos, mas tem também um ponto que esse não era o time titular do Ancelotti ontem não era o time que ele pensou lá na primeira convocação, porque ele pensava no Militão, machucou. Ele pensava no Estevão, machucou. Ele pensava no Rodrigo, machucou. Tudo na direita ali. Então ele perde um setor
a faixa. Ele perde o Wesley depois. Aí, no decorrer da competição, ele perde um Paquetá. Você pode contestar o que você quiser do Paquetá. Mas estava começando a engrenar com... Perde o Rafinha, né? Perde o Rafinha. Que não estava bem, mas ele contava com ele. Entendeu? Então você tem que analisar os fatos. O Tuchel tinha ali condição física de todos os jogadores. Alexander-Arnold, Phil Foden, tudo. Agora, o Brasil, quanto perde sem o Rodrigo? Quanto perde sem efetividade de um Estevão pelo lado direito? A segurança que ele tinha porque ele comandava o Militão. Então o Brasil perde figuras importantes numa Copa do Mundo, antes e durante a Copa do Mundo. Não é para passar pano pro Ancelotti, que ele tem muitos erros, principalmente a falta do coletivo. O Brasil não tem uma jogada coletiva. Isso é culpa do treinador também. Mas tem alguns pontos que o Brasil não pôde contar e jogadores importantes nesse começo e antes da Copa do Mundo também. Eu acho que você tem que colocar tudo aí no liquidificador, bater, né? E daí sai um... Porque é o seguinte, o Filipão também assumiu a seleção faltando um ano, né? Agora, qual é a grande diferença? Né? É a geração. Porque eu sou de uma geração que cresceu ouvindo que a seleção brasileira podia fazer 4 times e podia fazer 4 times. Tinham muitos jogadores de qualidade, muitos. E craques. Então podia. Aí foi rareando. E talvez a última seleção que nós tenhamos aí com craques indiscutíveis foi de 2006, que vinha já do título de 2002 e só não ganhou aquela Copa porque foi lá passear. Era o tal do gato gordo, né? Que tava lá, o pessoal tinha acabado de ganhar a Copa, a anterior e tal, e não levou a sério aquela Copa de 2006. Porque a gente viveu um ciclo de 4 Copas onde só tínhamos um protagonista, um só, que era o Neymar. De 14 até 26, a gente só teve o Neymar de protagonista. O único que a gente podia falar craque, era o Neymar, só. Não tinha mais ninguém. Tinham bons jogadores aqui a colar, mas não tinha... Só tinha um protagonista nessa seleção. Mas, em Lima, 4 Copas. Deixa eu só complementar meu raciocínio. 4 Copas com um só protagonista. Isso é preocupante. Porque 2002, se você for ver, você tinha lá Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos. Você sempre teve ali pelo menos uns 3, 4 excelentes excelentes jogadores para craques, né? E protagonistas. E aí foi rareando o negócio. Foi rareando. Então a gente viveu um ciclo que se encerra em 26, né? Com um craque só. Com 16 anos só apareceu o Neymar extra classe, só. E isso é preocupante. Né? Então a gente espera que agora no próximo ciclo, daqui adiante, esses moleques que estão surgindo possam ser extra classes. Por enquanto não são. Mas quem pode ser? Endrick, que embora até perdido o gol, eu aposto fichas nele. Estevão, eu aposto fichas nele. O Ryan, eu espero que evolua aí muito na seleção brasileira. Então são jogadores jovens que estão surgindo aí, que eu espero que assumam o protagonismo que poderia ter sido assumido pelo seu Vini Júnior e pelo seu Rafinha, e que não foi. Porque não tem personalidade para isso. Não tem. Inclusive no pênalti, eu discordo de vocês, eu acho que como protagonista que o Vini vinha tentando ser nessa Copa, ele tinha que bater no peito, sim. Ah, Ancelotti, você falou que era o... Mano, eu vou bater. Eu tô sentindo o jogo aqui, eu vou bater. Concordo com você. Pega a bola e bate. Ah, porque o técnico falou, dane-se. Se eu sou protagonista, eu vou pegar e vou bater, que eu tô sentindo, tô lá dentro do jogo. Eu vou bater. Mas não, se escondeu lá atrás dos números. Ah, eu sou o 6º batedor, então é um problema deles. Entendeu? Então, pra mim, é uma situação, é um ciclo que se encerra agora nessa Copa de 26, né, com o Neymar. Ele mesmo já falou, inclusive, que acabou, começou lá no MetLife Stadium sua carreira na seleção e encerrou lá, ok. E eu espero que comece um outro ciclo agora, com esses jovens talentos, mostrando o futebol que parece que vão mostrar, que tem potencial para mostrar, e assumindo protagonismo. O Brasil não tem protagonista. Essa Copa foi sem protagonistas. A Copa dos protagonistas, como vem sendo a de 26, é uma Copa em que o Brasil não tinha protagonista. Mas agora, eu acho que é até contraditório isso, porque você falou que nas últimas Copas o Brasil só teve um protagonista, que é o Neymar.
Mas as seleções só têm um protagonista, com exceção Não, da senhor. França. Não, com exceção Não, da senhor. França, Portugal. A Espanha não tem um monte de jogador ali excelente? Tem um monte de jogador bom, mas protagonista, Lamine Yamal. Não, senhor. Protagonista hoje da Espanha é Lamine Yamal. O Oyarzabal vem sendo protagonista. Não, mas calma aí. Desculpa, não tem calma aí, Mas é você isso. Mas muita gente viu o Oyarzabal pela primeira vez agora. Parabéns pra quem viu Entendeu? agora. Então, Deu assim, o cartão de visitas não vem falar dele. que o Oyarzabal é o grande protagonista. Tá bom, é a sua que foi opinião. A minha o opinião Ronaldo é essa e Fenômeno. eu não vou É um mudar. jogador Inglaterra importante. tem o Bellingham e tem o Não, Kane. mas Exato. a Inglaterra você tem o Harry Kane como protagonista. A Portugal você tem o Cristiano Ronaldo como protagonista. A França você tem Mbappé como protagonista. Aí sim você tem outros jogadores. Você fala, pô, você tem o Olise e Dembélé, que são 2 jogadores de altíssimo nível. A Colômbia você vai pegar ali o Luiz Dias, talvez, como protagonista. Foi o Rames Rodrigues em outras Copas do Mundo. Mas não é assim. Toda a seleção vai lá e chega com 3 protagonistas. Eu não conheço nenhuma seleção campeã do mundo que teve pelo menos 1 ou 2 protagonistas. Não a conheço. Argentina, não quem conheço. é o protagonista é o Messi. A Argentina foi campeã. A Argentina foi campeã. E o ciclo que eu falei? Copa, você pegou meu raciocínio no final. Eu quero que você fale do meu raciocínio inteiro. Mas com com um protagonista, que é o Messi. Não é só um, e não. os outros são muito bons coadjuvantes. Como a Espanha hoje, com o Lamine Yamal é o protagonista, tem muitos bons coadjuvantes. Você tem Pedri, você tem Rodri, você tem o Oyarzabal, você tem o Baena que entrou. Beleza, mas assim, que seleção que tem 3 protagonistas? Não existe isso. Se o Brasil em outros momentos teve Mas Ronaldo... foi o que eu acabei de falar. Não, então, mas isso não é o determinante. Porque Pra mim, pra seleção brasileira se fosse 100% determinante, a Argentina não tinha vencido a última Copa do Mundo com o Messi como o único protagonista. Esse é o ponto, é uma coisa que não ponto, não o meu é um ponto. argumento que não se sustenta Não, perante pra mim, a o seu realidade. argumento não se sustenta mas perante a realidade. Você vê, a Argentina Desculpa, foi campeã. André Ranieri, é o seu argumento e pra mim não vale. Mas a Argentina foi campeã sem 3 Parabéns. protagonistas. Então a realidade, a própria realidade, ela destrói esse argumento. Tá, destrói o seu. Porque não destrói nada, é o meu argumento e não vou mudar porque você é diferente. Não, tudo bem, mas não tem sustentação pra você, pra mim tem realidade e é a nossa realidade. Tá aí, a nossa realidade de 14 até agora tá aí na tua cara, bicho, foi isso. Então mostra por que a tá aí, Argentina... rapaz. Como Eu que a tô Argentina falando ganhou? do Brasil, Katsu. Como que a Argentina tá disputando a mesma competição? É Copa do Mundo também. Copa do Mundo, Pro exato. Brasil ganhar tem que a ter 3, realidade do Brasil, a realidade não me interessa a Argentina. Meu raciocínio foi baseado no Brasil. É atual campeã. É atual campeã. Tá bom. Tá bom. Eu tô falando do Brasil, você quer botar o tomate, a berinjela, o repolho. Você tá falando que pra ganhar uma Copa do Mundo precisa ter 3 protagonistas. O Brasil sempre foi assim. O Brasil sempre foi assim. Porque pra ganhar a Copa do Mundo, seleções, tá bom. várias... Ranieri, você fala que não, eu falo que sim, acabou. Cada um com a sua opinião. A sua opinião não me faz sentido, assim como a minha também não faz pra você. Parabéns. A gente não vai chegar num consenso aqui. A gente nunca chega em consenso e não vai ser hoje. É simples. Fala, Danilão. Eu ficaria pistola. Do Bates Motel veio falar, tá acontecendo alguma coisa aí, Danilão? Eu falei, não, tá tudo certo. Daqui a pouco chega um xerife aí, vai vir uma gritaria, chega um xerife aí. É que vai me levar. Vai me levar. Cuidado com o homem do porão aí, hein? O homem do porão acordou depois dessa, tá vendo o programa. O que eu queria fazer agora, queria que vocês fizessem uma reflexão aí também, rapaziada, é com relação, eu tive uma conversa com meu pai ontem, né, no telefone, depois do jogo, e ele falou, Dan, me chama de Dan, eu fui privilegiado, a gente é privilegiado de ver gerações campeãs. Meu pai viu a seleção de 62 campeã, 70, 94, 2002. Eu vi 94, a final de 98 derrotada, 2002 campeão, vi a seleção de 2006, um timaço que perdeu. Queria entender de vocês agora, como é que vocês veem o nosso futuro com relação aos próprios jornalistas, né? A próxima geração de jornalistas que está aí, que com 24, 28 anos, não viu a seleção ser campeã, né? Muitos torcedores com 28 anos já, né? Porque desde... de 2002 para cá, são 24 anos, então vão completar 28 anos. A pressão vai aumentar ainda mais, rapaziada. O Ranieri, Lima, Sgrir, Scott, vocês estão acostumados a viver em clubes, viver esse ambiente de seleção brasileira. Essa pressão vai aumentar ainda mais por uma geração também que nunca viu, que não foi privilegiada como a gente? Aliás, eu vi o Brasil ser campeão quando eu tinha 23, né? Então, mais ou menos... Você demorou. Eu demorei, 23. Por isso que eu falei pro meu filho ontem, meu filho tá com 15, eu falei, calma, você tem mais uns 10 anos aí pra comemorar. Calma, isso aí. Eu acho que é natural aumentar a pressão. Você não ganha, a pressão vem. Da nossa parte, só que a gente tem esse conforto, né? Que é o que seu pai falou pra você, nós vimos.
fomos privilegiados. Quem não viu, não tem esse conforto. Então fica só na pressão mesmo. Fica no imaginário do que é ser um campeão do mundo, o que é ter um ídolo que vai lá e corresponde. E acho que o problema passa muito pela discussão que nós acabamos de ter aqui, em cima de nomes. A gente quer porque quer que seja em cima de um nome. Muitas vezes a gente acaba torcendo mais por um nome do que pelo conjunto, do que pela obra ali, pelo futebol, pelo título. E vamos ficando para trás, é isso que vai acontecendo. Nós vamos ficar discutindo, e aí se você traz um nome, as pessoas tendem a trazer uma questão fora campo, fora bola rolando, que não tem absolutamente nada a ver, e aí a CBF vai passando ilesa. A gente não vai cobrar, de fato, quem tem que ser cobrado. Né? Um ciclo lamentável aí de 4 anos, que nós tivemos 4 técnicos passando pela seleção brasileira e padrão 0 de futebol. Exatamente. Eu vi muito jovem ontem saindo do estádio e vindo falar comigo: Danilão, será que um dia eu vou ver a seleção ser campeã? Será que um dia eu vou ver esse tal desse time pentacampeão? Será que um dia eu vou ver o peso da camisa brasileira que tanto falam? E aí eu conversando com eles, eu falei: exatamente, você vai ter que esperar mais uns 4 aninhos aí para ver se a gente tem uma nova geração. Eu mandei aí no grupo para vocês até a idade dos nossos jogadores atuais, né? E aí, pelo que eu vi ali, poucos vão seguir, né? É um Ryan da vida, é um Endrick, o próprio Estevão que não teve. Vai ter uma grande leva de jogadores dessa Copa que não devem mais vestir a camisa da seleção brasileira, né, rapaziada?